Assista ao programa Fala Comigo, oferecimento Quero Publicar, a sua empresa no comércio eletrônico. Unicom, o shopping da saúde. Saudações a todos os nossos amigos da TV Brasil de Norte a Sul. Estamos ao vivo novamente aqui com o programa Fala Comigo, no nosso especial Gastronomia. E hoje no programa nós traremos aqui um assunto muito importante dentro da área de gastronomia, que é segurança alimentar. Para isso estamos trazendo aqui hoje Gustavo Ruas, que é da Seg Alimente. Olha só, ele é engenheiro de alimentos e trabalha numa empresa que oferece consultoria em segurança alimentar. Trata-se então da Seg Alimente, que é essa empresa. Você já foi alguma vez em algum estabelecimento e ficou com dúvida se aquela comida que você está comendo realmente foi bem feita, foi feita com todos aqueles padrões, se a pessoa pelo menos lavou as mãos para manipular aquele alimento? Todo mundo já teve dúvidas de onde come, de onde comeu, às vezes o aspecto físico daquele local. Então isso é muito sério, porque não é só uma questão de imagem. Tem muitos lugares bonitos, maravilhosos, que estão totalmente contaminados, com práticas horríveis ali de manipulação de alimento. Então nós vamos falar sobre isso, que é algo muito importante e muito pertinente aqui na nossa capital, no Brasil e no mundo, né? Então hoje o Gustavo Ruas, que é engenheiro de alimentos, vai falar para nós sobre isso. Ele que é o representante aqui do Seg Alimente, que é uma empresa do mesmo grupo Pasta Rosa, que você que está em casa conhece muito bem. Além disso, nós vamos trazer também aqui no programa o nosso amigo Leonardo Vitali. Para quem não conhece o Leonardo, conhece então o Samura. Samura é uma empresa de comida japonesa que fica ali na T63. E olha só, o Samura veio ser convidado aqui no programa porque é uma das poucas empresas, uma das pouquíssimas empresas em Goiânia que está acima de 90% de conformidade justamente nessa questão de segurança alimentar. Nós queremos saber um pouco como ele conseguiu isso, porque é muito difícil realmente as pessoas se adequarem a tudo isso. Então, de acordo com o Seg Alimente, o Samura está acima desse percentual. Nós vamos entender um pouco mais com o Leonardo Vitali, que daqui a um pouco estará também aqui conosco no programa Fala Comigo. E antes de começar, eu gostaria de mandar aqui um abraço para o pessoal lá aqui na Rua 3, quase esquina com a 9, nós temos ali a Center Lanches, ali do meu amigo Divaldo e da Vera Lúcia, na 9, quase com a 3. Pessoal, mas que lanche gostoso que eu fiz lá. Pão de queijo, uma rosca maravilhosa, e os alimentos são produzidos lá mesmo. Eu fiquei assim, positivamente assustado. Por isso eu quis mandar um abraço para eles, porque eles estão de parabéns, com um preço muito baixo e ao mesmo tempo com uma qualidade maravilhosa dos seus produtos ali. Um abraço, Vera Lúcia, um abraço ao Divaldo. Um abraço para vocês. Então eu vou agora, sem mais delongas, também mandar mais um abraço aqui para o Wellington, lá da União Centro Automotivo. A União Centro Automotivo, que é um espaço, que é uma oficina mecânica, onde nós temos ali na região noroeste, que fica entre o setor Alto do Vale, fica ali naquela região do Alto do Vale, naquela região ali entre o balneário e o fim social. Esse local, pessoal, que é a União Centro Automotivo, é um espaço maravilhoso que nós temos ali para você fazer conserto do seu carro. Goiânia está muito esburacada, Goiânia está muito cheia de inconformidades aí nas ruas, então você sempre está com problema na sua suspensão. Então a União Centro Automotivo é o espaço que você vai ter para fazer o trabalho de suspensão, motor, a parte elétrica, ar-condicionado, troca de óleo. Vai ficar muito satisfeito com o trabalho lá. Então, Wellington, um abraço para você e para todos aí da União Centro Automotivo. Vamos lá, então estamos aqui com ele, Gustavo Ruas. Um abraço, Gustavo. Prazer ter você aqui no programa. Prazer, satisfação minha estar aqui com você, Antônio, para a gente falar desse assunto que é tão importante, né? E como é, né, Gustavo? Com certeza. E como é segurança alimentar. Quem nunca um dia foi comer em um lugar e ficou pensando, será que essa pessoa realmente lavou as mãos, pelo menos, né? Realmente. Esse é o nosso assunto, né? É o tal da beleza não põe à mesa, né, Antônio? A beleza não se põe à mesa. Isso. Eu acho interessante, porque, inclusive, eu queria até, antes de falar um pouco com o Gustavo, que vocês entendessem um pouco sobre isso. O programa Fala Comigo se presta a uma ação, a uma questão social até, que é levar para vocês informações pertinentes, informações importantes, né? Então, nesse especial Gastronomia, nós fizemos o compromisso de trazer para você o que tem de melhor em Goiânia. Nesse caso, eu convidei aqui o Gustavo, ali um abraço ao Elker e também ao Wagner, que são os proprietários do Seg Alimente e também do grupo Pasta Rosa.
que vieram trazer para nós uma empresa que está revolucionando o segmento de todas as áreas de alimento, ou seja, todo o processo de produção de alimento. Todo mundo que está assistindo sabe de alguém que um dia ficou intoxicado com alguma coisa, que até levou a óbito uma pessoa que veio a falecer porque a empresa em questão não tinha nenhum tipo de Higiene, processo, né? higiene, para que as coisas ficassem realmente ok. Tem uma amiga minha que ela tem uma bactéria aqui na garganta que não sara, porque a empresa em questão não fez a higienização da maneira correta, proliferou bactéria e automaticamente ela teve esse problema, toma antibiótico o tempo todo e não acaba. Contraiu uma doença, né? Exatamente. Transmissível por alimentos. Então, a quantidade de doença transmissível por alimento é muito grande, então nós vamos falar sobre isso aqui. Então, vamos entender um pouco sobre isso. Gustavo, o que é, então, segurança alimentar e o que significa isso? Bom, segurança alimentar, ela tem diversos princípios, né? Diversas atuações. E dentro dessas atuações, que seriam o quê? Parcerias entre governos, pacto que o governo faz com outros países sobre o fornecimento de alimentos seguros, né? Políticas voltadas para a produção de alimentos seguros também faz parte da questão da segurança alimentar. Só que eu vim aqui hoje mais para falar de uma questão mais específica, né? Que é a produção dos alimentos por parte de estabelecimentos comerciais. Aqueles alimentos que você, né, o pessoal que está em casa, todo mundo consome, né, em bares, restaurantes, açougue, supermercados. A gente está num buffet e isso também tem por trás uma empresa que vai manipular todos os alimentos, né, consumidos ali dentro dessa festa. Então, para falar sobre isso, a importância que tem a segurança alimentar, né, a importância que a segurança alimentar traz para a manipulação higiênica dos alimentos, né, e a segurança alimentar nada mais é que a produção higiênica, né, de um alimento em quantidade e nutrição adequados, que são produzidos aí e garantidos pela empresa que faz esse alimento. Né? E em condições satisfatórias de higiene, né, e tudo isso que implica aí uma segurança alimentar. Perfeito. Então você que está em casa assistindo, entendeu então o recado do Gustavo. Você que vai na padaria de manhã para fazer o seu lanche. Logo na hora do almoço vai no restaurante para comer o seu almoço. À tarde você vai em outra panificadora, em um estabelecimento qualquer para lanchar. À noite você também, porque tem pessoas que são assim, que não comem em casa, comem praticamente na rua. Mas mesmo que você coma em casa, alguém produziu aquele alimento também. Com certeza. Então, o que o Gustavo está falando é mais uma coisa específica do seu dia a dia, das coisas que você come na rua, das coisas nos locais onde você come fora de casa. Porque dentro da sua casa você deve ter ali todo um cuidado. Mas será que as outras pessoas também têm esse mesmo cuidado onde você está consumindo? Então, esse é o nosso assunto de hoje, que é segurança alimentar em estabelecimentos comerciais que vendem comida, né? Vamos entender um pouco, então, qual a importância da segurança alimentar na vida das pessoas. Bom, a segurança alimentar tem uma importância fundamental, né? Porque é a garantia de que você vai em um estabelecimento comercial, né, comer um alimento que foi produzido de maneira higiênica, né, que assim você tem a garantia de que esse alimento passou por todos os princípios que regem a segurança alimentar, né? E a importância dela para a vida das pessoas é que elas não vão contrair nenhuma doença, né? Bactéria, Não vai consumir um alimento ali que foi contaminado anteriormente por falta de manipulação higiênica, né? Então, além disso, trabalhar com alimento é saúde, né, Antônio? É verdade. Então, é o preço justo, né, que se paga, o consumidor vai lá e paga um preço para o estabelecimento produzir qualidade, né? Exatamente. Para que ele consuma aquele alimento com todos os requisitos, né, de higiene, de qualidade dos produtos ali expostos naquele local. Inclusive você que está nos assistindo, imagine só, eu falei isso no começo, mas vou repetir,
Quem nunca foi num local e ao chegar ali você ficou prestando atenção. Às vezes a pessoa que está te atendendo, você vê que as mãos estão sujas. Exatamente. Você olha, você percebe a unha que a pessoa tá. Então, às vezes a unha tá suja, mas ela tá escondendo ali, ela só tá, quer dizer, só tá expondo que tem muito mais coisa pior ali atrás. Imagina a quantidade de coisas ruins que pode ter, porque você sabe muito bem que poucas pessoas conhecem a cozinha do estabelecimento que você come, né? Do estabelecimento que se come. Então, cozinha geralmente é escondida lá atrás. Então, tem gente que fala, se você conhecer a cozinha do restaurante onde você come, você nunca mais come ali. Então, essa que é a questão. O que vantagem tem em segurança alimentar, já que você já falou dessa questão da não contaminação por alimentos e da higiene por parte de quem produz? Logicamente, o consumidor vai ganhar porque vai estar comendo um alimento saudável. E para os estabelecimentos, qual a vantagem para eles? A vantagem também é bem correlata, né? Por quê? Está na questão da produção, da oferta de um alimento que foi produzido de maneira segura, né? De maneira higiênica, que não vai passar nenhuma contaminação para quem ali frequenta aquele estabelecimento comercial, né? É um alimento que foi produzido com as boas práticas de fabricação, né? É um alimento que vai ter toda uma questão higiênica, né, para ser produzido. Se a pessoa, então, realmente, na hora, como você falou, de lavar as mãos corretamente, né, da higiene de equipamentos, higiene total do estabelecimento e equipamentos, né, então essa é a garantia de que o estabelecimento tem que ter, né, para passar qualidade para os seus consumidores, além de uma questão também de economia, né, que ele vai... Como assim economia? Então, ele vai... a questão de desperdício de seus alimentos, né, ele vai ser... Ou seja, na hora de manusear de maneira correta, ele pode diminuir o desperdício? Exatamente, porque a gente faz uma orientação que seria de como conservar melhor os alimentos. Então não vai perder. Né? Não vai perder, não que vai legal. ocorrer. Então quer dizer que a empresa que tiver então hoje aqui assistindo o programa, que quiser trazer ali o Segue Alimente para trabalhar para ele consegue ter uma redução de custo. Com certeza, né? Que a gente vai fazer todo o controle, né, do processo, desde a obtenção da matéria-prima até a exposição ao consumidor. Legal. Que maravilha. Então, empresário, olha um recado para você. Não é só uma questão de ser importante para as pessoas que consomem no seu estabelecimento, mas também para você, para sua redução de custo e automaticamente uma harmonia melhor, né, na sua cozinha, onde a pessoa está manipulando aqueles alimentos. Inclusive, é até interessante falar sobre essa questão, essa questão de manipulação. Eu tenho aqui uma pergunta, porque muito se fala no mercado. O Gustavo é um profissional aqui da área de alimento, ele é engenheiro de alimentos, então ele pode falar com toda a propriedade para nós de um processo chamado boas práticas de fabricação. Eu queria entender o que é boas práticas de fabricação e como que as empresas, se o Segue Alimente entra nisso, até porque você tem ali, você tem um negócio para mostrar para nós, que são as regras, né? Então, olha só, pessoal, não pense você que é só uma questão de você lá dar uma olhada, não, tem um monte de padrões para serem seguidos. O Gustavo, ele é o profissional que faz isso nas empresas, juntamente com a Layara. Um abraço, Layara, e também estendo um abraço a Fernanda e a todos aí do Segue Alimente. Ou seja, todo um processo que o Gustavo vai levar de ponto a ponto para que a empresa possa ou não ser colocada como uma empresa em qualidade. Então, o que é esse boas práticas de fabricação? É como o próprio nome diz, né? São as práticas, né? A gente entra dentro do dia a dia da manipulação dos alimentos, né? São as práticas, melhores práticas para se obter um alimento seguro, livre de contaminações, livre de qualquer substância estranha, né? Que possa aí contaminar um alimento, né? Passam isso os treinamentos que a gente faz sobre boas práticas, né? São baseados em educações continuadas, né? Que assim a gente sempre está monitorando e orientando o pessoal a sempre lavar as mãos da maneira correta, né? Armazenar os alimentos na temperatura correta e de acordo com o tempo e temperatura correta deles, né? Organização, higiene de instalações, higiene dos equipamentos, né? Tudo
isso passa por um processo de treinamento educacional. Ou seja, você também treina os funcionários, não só fala o que está certo ou está errado, você treina também. Exatamente. A gente tem toda essa estrutura de, primeiro, orientar o pessoal, né? E dentro das nossas visitas e vistorias, né? Dentro do estabelecimento, fazer essa cobrança das boas práticas em fabricação. Que maravilha. E, inclusive, olha só, tem um órgão, que é o órgão da Prefeitura de Goiânia, que é a Vigilância Sanitária. A Vigilância Sanitária é um órgão da Prefeitura ligado diretamente a ela, e ele tem como objetivo fiscalizar essas empresas nisso. Porém, nós sabemos muito bem que é muito deficitário. Você, prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, e os outros prefeitos que passaram antes de você, os que virão, esse órgão ele é de extrema importância. Porém, uma empresa relata, você sabe muito bem que quem é empresário sabe do segmento alimentar, que a empresa recebe a vigilância sanitária uma vez por ano e olha lá se ela vai. Ela vai lá, dá uma olhada por cima, vê alguma coisa, readequa, passa o alvará e vai embora. E a pessoa tem um ano para ela fazer o que ela quiser, do jeito que ela quiser, porque essa fiscalização não acontece. Nós pagamos para que isso aconteça. Ainda bem que nasceu uma empresa como essa, que é a Seg Alimente, que vai fazer uma visita, olha só, enquanto a Vigilância Sanitária faz uma visita anual, se fizer, qual que é o tempo que o Seg Alimente vai nas empresas? Nós fazemos visitas semanais, né? Quer dizer, toda semana você tem o engenheiro de alimentos ou o nutricionista dentro da sua empresa, fiscalizando, averiguando e mantendo aquele padrão, né? Exatamente. Então, como é que funciona essa relação entre a empresa e a vigilância sanitária? A gente faz muitas consultas via vigilância sanitária, né? E fazemos aí o checklist conforme as resoluções lançadas pela Anvisa, né? Que hoje é a resolução 216 de 2004, né? E fazemos toda a adequação da empresa que está sendo feito, passando pelo programa de segurança alimentar, né? Para adequá-la junto à legislação, né? Então, nossa fiscalização acaba sendo muito mais eficiente, né, pelo fato de estarmos mais em cima dos manipuladores, né, visitando e conhecendo toda a estrutura física daquele estabelecimento, né, e assim aplicando com eficiência, né, todos os requisitos que a resolução da vigilância sanitária exige. Exige. Então, quer dizer, a vigilância sanitária criou, teoricamente é tudo perfeito, né? Sim. Mas então quer dizer que essa teoria, você que é empresário, você que está assistindo o programa agora, essa teoria que é trazida geralmente da OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, passa para a Anvisa, são normativos internacionais, né? E aí sai as portarias, você então tem essa aí que é a 216, que regulamenta o setor, a vigilância sanitária vem e faz a visita, mas o problema é a fiscalização. Tem 5, 6, menos de 10 agentes, não chega a ter 10 agentes de vigilância sanitária para toda a Goiânia. Olha a quantidade de estabelecimentos comerciais que tem. Então, você que é consumidor, exija na sua empresa, na empresa que você está visitando, que essa empresa realmente esteja adequada a isso. Para isso, eu quero falar um pouco sobre essa questão do selo, né? Do selo do Seg Alimente, que deixa eu só pegar aqui, que é uma pergunta que eu queria falar sobre isso com o Gustavo. O que é esse selo Seg Alimente? O selo do Seg Alimente é uma certificação de excelência que o estabelecimento, então, está recebendo da nossa empresa. Entendo. Né? Com o programa de segurança alimentar, ele passa por 5 etapas. Né? Vamos entender essas etapas, você queria mostrar para nós aí? Sim. As etapas, primeiramente, quando a gente entra na empresa, né, a gente faz, então, um checklist, né, e análise de como está a situação da empresa inicial. É a primeira visita. É a primeira visita, onde que a gente vai posicionar aí o empresário, né, falar para ele como que está o nível, né, de atendimento às condições que a vigilância sanitária hoje impõe às empresas que querem trabalhar no mercado hoje. Certo. Né? Na segunda etapa, a gente já tem uma etapa de planejamento, né, onde que a gente entra com os planos de ação, né? A gente vai programar e acompanhar todas as atividades da manipulação, né? E assim, estabelecendo dentro desse plano de ação, que é corretivo e preventivo, né, sanando todas as irregularidades anteriormente encontradas. Perfeito.
A terceira etapa entra na etapa de educação e treinamento. É onde que a gente vai entrar dentro da empresa já instruindo todos os manipuladores, né? Entrar com os treinamentos de higiene, de como inserir as datas nos alimentos, sobre acondicionamento, sobre POPs, que são os procedimentos operacionais, né, específicos, tanto de higiene ambiental, tanto de higiene de equipamentos. Né? E aí a quarta etapa, que é a etapa onde a gente já está certificando, né, a gente já está visitando e vistoriando constantemente a empresa, que é a etapa de certificação da empresa, onde entra aí o selo de excelência. Né? Ele pode ser um selo com baixa excelência, um selo médio e vai crescendo. Exatamente. Né? A gente tem avaliações mensais, né? Onde que nessas avaliações a gente traz gráficos, né, para melhorar a visão do empresário com relação às não conformidades antes arbitradas, né, o que está sanando, o que falta ainda sanar, né? E com essas não conformidades a gente dá a nossa nota mensal. Ah, tá. E o selo de excelência é baseado nessas notas mensais. Então, para poder entender melhor, então o empresário que tem um selo de excelência na empresa dele, que você for até um estabelecimento e lá tiver um selo de excelência do Seg Alimente, quer dizer que foi um processo de quanto tempo, mais ou menos, para chegar àquilo? Pelo menos a gente está aí no mínimo 6 meses dentro da empresa. Ou seja, né, quer dizer que você meses. não acha que contratou o Seg Alimente hoje, amanhã já tem um selo. Ou seja, é um processo onde a pessoa vai chegar até essa excelência ou não. Exatamente. Que vai depender então do envolvimento do empresário. Do envolvimento e da situação inicial da empresa também, né, Antônio? A gente tem aí de 6 meses, 1 ano, né, no mínimo, para certificar essas empresas. Né? E todas as empresas são certificadas a partir de uma determinada nota também. Perfeito. Né? Isso você vai, com o selo de excelência, é a garantia de que se tem um profissional atuando dentro da empresa que vai certificar então a empresa a produzir alimentos de qualidade, alimentos livres de contaminação, que o consumidor pode ali tranquilamente, né, consumir os alimentos, que não vai ter nenhum perigo de doenças transmissíveis. Né? Inclusive eu quero até pedir aqui uma pequena licença aqui ao Gustavo, que é para falar aqui, falando de qualidade. Eu conheço um açougue aqui em Goiânia, inclusive é um parceiro nosso, e é justamente por causa disso que eu trouxe esse assunto. Eu coloquei ele justamente nesse meio, porque aí um abraço ao Edivaldo, que é conhecido como Chicão, ali na região noroeste, no Parque Tremendão mais especificamente. Ele tem um açougue onde todas as carnes são cobertas por uma película ali, um filme, né? Sim. Onde não tem acesso o mosquito, que geralmente pode entrar abriu ali, o mosquito pode querer entrar. Então as carnes, eles não têm acesso. Então, qualidade ali que o Edivaldo tem ali com toda a sua equipe. Essa aqui é uma das fotos, né, que tem lá. Então, realmente é maravilhoso. Eu queria agradecer aí a parceria com a Casa de Carne Nogueira, que fica lá na Rua J, no setor Parque Tremendão. Uma casa de carne realmente de excelência e trabalha com um rigor muito interessante, dentro dos padrões ali de manipulação. Você pode ficar tranquilo lá, você vai olhar todo o processo e vocês vão ver como eles trabalham bem. Então, um abraço aí, Chicão, a sua esposa, a todos aí da Casa de Carne Nogueira, que é um parceiro aqui do programa Fala Comigo, e nós estamos tranquilos de indicar vocês para que todas as pessoas que queiram possam comer tranquilamente, comprar tranquilamente seus alimentos ali, seus bovinos, suínos e aves, né? Lá na Casa de Carne Nogueira. Um abraço a todos vocês, um abraço, Chicão. Logo, logo estarei novamente. Gustavo, eu queria, para poder entender sobre essa questão da segurança alimentar, eu queria até para quem está conectando agora aí na internet, nos assistindo agora, queria que vocês entendessem o seguinte: nós estamos falando aqui com o Gustavo Ruas, que é engenheiro de alimentos. Ele trabalha com o Seg Alimente, que é uma empresa no segmento de segurança alimentar. Essa empresa ela é no mesmo grupo Pasta Rosa. Para quem conhece, Pasta Rosa já é uma empresa que domina esse mercado de pragas urbanas aqui em Goiânia, revolucionou o mercado aí devido a um trabalho sério, compenetrado. Quem não conhece Pasta Rosa, vale a pena conhecer. Todo mundo sabe, na verdade, todo o processo que a Pasta Rosa tem. Então, assim, agora criou esse braço que é o Seg Alimente. E eu vou, agora nós temos com um tempo bem curto, eu vou
fazer um ping-pong com você aqui bem rápido, Gustavo, para que o pessoal de casa entenda então sobre essas perguntas que eu vou fazer agora, são as finais. Então, o Gustavo está representando o Segue Alimente, e ele é a pessoa que fiscaliza as empresas que você come, para você poder saber se a empresa tem toda uma qualidade ali de manipulação de alimentos. Então, você tem que procurar o selo de excelência Segue Alimente. Quais são as principais irregularidades que você encontra nos locais que você visita? Bom, Antônio, hoje a gente tem visto muitas irregularidades, né? Dentre elas são alimentos vencidos, né? Falta de higiene em equipamentos, higiene ambiental, né? Reutilização inadequada dos alimentos, né? Uma exposição em temperaturas inadequadas, dentre outras que variam, né? Você pede para o proprietário mudar isso, ele muda, ele já... Sim, todas as nossas orientações são seguidas. Prol à segurança alimentar, né? E dentro disso, né, a gente faz orientação para melhorar a questão de manipulação segura, né, e produção segura dos alimentos também. É possível que você venha cortar uma empresa, que o Segue Alimente corte uma empresa que não queira se adequar? Sim, Antônio. A partir do momento que a gente verifica que a empresa não tem a evolução necessária, né, para continuar dentro do programa de segurança alimentar, né, a gente não pode ficar certificando uma empresa que não quer andar junto com a gente. É aquela história, né, pessoal? Então, se você não quer, não tem como eu fazer, não tem como pegar no seu braço, né? Então, vamos aqui um ping-pong. Qual é o principal risco, os 2, 3 principais riscos de comer um alimento estragado ou contaminado? O principal risco mesmo é de doença, contrair uma doença transmissível por alimento, né? Contrair, passar mal mesmo, né? Um mal-estar, uma diarreia, uma intoxicação alimentar, né? Pode gerar até uma infecção, né? Uma infecção intestinal. Olha só, né? como isso é sério. Você que leva sua filha, seu filho pequeno, seus filhos pequenos para um estabelecimento, olha quanto isso é sério, porque tem pessoas que já perderam a vida com isso, né? Com certeza, Antônio. E uma simples lavagem insuficiente das mãos, né, pode causar uma infecção, infecção mesmo, por coliformes fecais. Olha só. Né? E isso causa morte, né? E isso é um problema muito sério, né? E a gente não pode deixar de esquecer, até pelo nosso, alguns grupos mais suscetíveis, que são idosos, crianças, gestantes. E pessoas com imunidade baixa também, Exatamente. né? Porque qualquer coisa que entra no organismo, logicamente isso vai acontecer. Lembrando aqui novamente, então, que a Pasta Rosa, que é o grupo que comanda, que é o grupo ao qual pertence o Segue Alimente, já está no mercado há quase 20 anos, né? Sim. Então você sabe muito bem que isso daí é algo maravilhoso, porque você está entrando numa empresa perfeita no sentido de controle de pragas urbanas, e agora com a mesma excelência vai levar agora para o Segue Alimente, que é justamente nesse sentido. Então olha só, logo logo vai ter no site oficial e também no Facebook do Segue Alimente uma lista das empresas que estão em conformidade, que estão em um percentual adequado de conformidade para que você possa consumir. Então logo logo nós vamos passar aqui no programa uma lista, eu vou colocar aqui no programa e também no Facebook oficial. Nós vamos trabalhar, até porque agora eu quero fazer uma parceria com o Segue Alimente, porque é muito sério, é muito correto o que está sendo feito, e eu parabenizo aqui em público o Elker e o Wagner e toda a equipe do Segue Alimente por estar fazendo um trabalho tão maravilhoso para a sociedade goiana, e isso teria que se estender para o Brasil inteiro. Você que é dono de empresa, que não está conseguindo adequar a sua empresa para que a sua empresa tenha realmente boas práticas de fabricação, então procure o Segue Alimente, porque você vai ter uma consultoria que realmente é séria, que se propõe a fazer algo que é uma revolução dentro da empresa. Eu conversei muito lá com o pessoal do Segue Alimente, conversei muito com o Wagner, com o Elker, e realmente a proposta deles é justamente essa, e é a incumbência aqui do meu amigo Gustavo, a incumbência da Layara, que são 2 profissionais na área de alimentos, que estão à disposição para visitar a sua empresa e fazer com que a sua empresa tenha realmente padrões seguros para que você possa comer, para que o seu cliente possa comer. Então, empresário, um recado para você. Os recados aí, os contatos para o Segue Alimente, como que seria, Gustavo?
O telefone lá do Segue Alimente é 3091 5050, é o telefone tanto da Pasta Rosa quanto também do Segue Alimente. Segue Alimente. Lá você pode marcar uma visita, então. Pode, lá você pode ligar na nossa sede e marcar uma visita, né, para a gente verificar em relação ao checklist da vigilância sanitária, como que está o nível de atendimento da sua empresa. E isso não teria custo? Não teria custo, porque é uma visita técnica, técnica, né, que a gente vai saber e vai te passar como que está a condição hoje. Então você que é empresário, quer saber como é que está o nível da sua empresa na questão de segurança alimentar, 3091 5050, chama lá o Gustavo ou a Layara, que vocês vão receber uma visita profissional e vão sair com um checklist, entendendo exatamente como que a sua empresa está. E você, consumidor, procure a partir de agora empresas que tenham o selo de segurança alimentar do Segue Alimente. Se você entrar no site, se você ligar também lá, você vai poder saber essa lista. Mas nós vamos expor no Facebook logo, logo. E muito importante que você saiba exatamente onde você está comendo, porque a beleza não põe à mesa. Não se põe à mesa. É um recado aí para todos vocês, tá certo? Gustavo, muito obrigado pela visita sua aqui hoje. Obrigado pelo que você está fazendo para a sociedade goiana, na verdade. E daqui no próximo bloco, nós vamos estar trazendo aqui o Leonardo Vitali. Essa empresa, o Samura, está acima de 90%. Não é 80%, não é 70%. 90% de conformidade com esse processo tão complicado e, ao mesmo tempo, tão importante para a sua empresa, que é o processo do Segue Alimente. Então, daqui no próximo bloco estaremos aqui com o Leonardo Vitali do Samura. Um abraço e aguardem. Assista ao programa Fala Comigo. Oferecimento Quero Publicar. A sua empresa no comércio eletrônico. Unicom, o shopping da saúde.